Evidências de um jovem cristão. O Brasil é o segundo maior do mundo como país de cristãos. Você sabia disso? Em 2016 foi feito um censo, uma estimativa, onde cerca de 175 milhões de seguidores de Cristo no Brasil. Abaixo dos Estados Unidos, que está em primeiro lugar com 246 milhões de cristãos. Em terceiro vem o México com 107 milhões de cristãos. Esses estão envolvidos tanto crentes em Cristo como os do catolicismo, que eles entram na estimativa como cristãos. Porém, quantos de fato desses são seguidores de Cristo? Quantos realmente estão seguindo o caminho com C maiúsculo? Quantos realmente já nasceram de novo? Nós vivemos uma época de um cristianismo, onde o cristianismo tem perdido a sua identidade. Vivemos numa época como sem igual, onde o cristianismo ele tem perdido a sua identidade, tem fugido a ideia do cristianismo em nossos dias. Muitos estão enganados, confundindo o cristianismo com o sincretismo. O sincretismo é pegar algumas doutrinas, algumas coisas do cristianismo e trazer para a sua vida, escolhendo partes do cristianismo e trazendo para a sua vida e vivendo tais coisas. Isso não é cristianismo. Isso é só uma pintura formada do que é o verdadeiro cristianismo. Sincretismo também é querer ir a Cristo, mas sem ter que abandonar o velho eu. Eu tomo minha decisão em Cristo, mas eu escolho como eu quero viver. Então isso não é cristianismo, isso é sincretismo. Em outras palavras, o sincretismo é um catolicismo cristianizado. Alguns querem usar o nome de Deus e usam em seus status, até colocam versículos, colocam adesivos em seus carros, em motos, em bicicletas, na sua rede social, fazem tatuagem com o nome de Jesus ou com algum versículo, imaginando-se que isso é uma forma de evidenciar o cristianismo, quando na realidade não é. É uma forma de se esconder por trás do verdadeiro cristianismo. Porém, muitos que dizem ser cristãos não querem viver a vida que o cristianismo propõe, de renúncia, de negar a si mesmo. Nós estamos vivendo uma época difícil, onde tem sido difícil servir a Cristo, onde tem sido difícil você chegar numa multidão de pessoas e com os olhos você identificar e dizer: aquele ali é um cristão. Alguns anos atrás, amados, é necessário falar sobre isso. Alguns anos atrás era notável, perceptível encontrar um crente no Senhor Jesus Cristo. Há uns 50 anos atrás, só andava com uma Bíblia na mão quem era de fato crente mesmo. E alguns tomaram até o apelido, né? E colocavam as Bíblias debaixo do seu braço e saíam em direção ao prédio, à sua igreja, para adorar ao Senhor. Então, alguns anos atrás era bem imperceptível, não existia tanto modismo, não existia tanto adorno assim quanto a viver a fé. Era uma vida de cristianismo mais simples. Mas em nossos dias, nós estamos vivendo uma luta muito grande. Não sei os outros pastores, mas aqui nós temos lutado com isso. Não tem sido fácil fazer com que os crentes em Cristo vivam como sendo mesmo cristãos, que estejam fazendo valer a pena o nome de cristão. Vamos orar ao nosso Deus e assim vamos dar continuidade ao tempo da palavra. Ó Santo Deus e Pai, obrigado, Deus, por cada um dos jovens que estão aqui, dos líderes que vieram também nos acompanhando. Senhor, fala aos nossos corações. Obrigado pelo tempo de louvor, a equipe que organizou todas as coisas, e o Senhor receba toda a glória, toda a adoração. Nesse momento,
expostos à Sua palavra. Faz um escândalo, ó Deus, em nossos corações e em nossa mente. Examina, ó Pai, de fato, a nossa fé. E somente a Sua palavra que faz isso. Por isso suplicamos, ó Deus, trabalhe em nossos corações. Que Sua palavra venha aquecer os nossos corações e nos disciplinar. Nos mostre aonde precisamos melhorar. Assim oramos, ó Pai, com esse propósito. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Existem alguns aplicativos que eu acho bem legal no celular. Um deles é o filtro. E o filtro, ele serve para várias coisas. O filtro mais usado é aquele que as moças usam, até os rapazes também, né? Para embelezar o rosto, né? De vez por outra tem algum meme na internet dizendo bem assim, olha, se perder, nunca mais encontra. Porque usou um filtro e quando vê na realidade é outra pessoa. Você sabia que nas Escrituras também já existia o filtro? Nos dias de João já existia um filtro. Só que o filtro ele funciona diferente no livro de João. Em vez de ele embelezar, adornar, ele vai mostrar a realidade do que nós somos. Quando somos colocados, expostos ao filtro do livro de João, ele vai mostrar as evidências da verdadeira fé. E aí, quando somos expostos ao filtro do livro de João, ele não vai nos embelezar, ele vai mostrar a realidade. E esse filtro do livro de João, ele usa algumas marcas, algumas evidências da verdadeira fé em Cristo. E nós vamos ver hoje à noite a primeira evidência de um jovem cristão baseado no livro de João. A primeira é confissão. João, em capítulo 1, 1 João capítulo 5, versículo 1, abra sua Bíblia comigo, vamos ler juntos esse versículo, livro de 1 João, capítulo 5, versículo 1. Vejamos o que João diz aqui, qual a primeira evidência da verdadeira fé cristã. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 1, diz assim. Vamos ler juntos? Me ajude com a leitura, por favor. Vamos ler. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. A primeira parte do versículo diz que todo aquele que crê que Cristo é Senhor, ele é nascido de Deus. Sim, João aqui expõe a primeira evidência da verdadeira fé. É a confissão em Cristo. É crer nele verdadeiramente. E confessar é o ponto de partida da vida cristã. É o início da vida cristã. O início da vida cristã ela não parte de fora, não é algo visível, é algo interno. Fala a respeito da nossa fé. É decidir, é confessar. E confessar significa dizer, declarar, eu creio, sim, eu entendi o Evangelho. Decidir pelo que entendeu. Isso fala da parte intelectual, entendendo as verdades eternas e respondendo à verdade do Evangelho que entendeu. Fala de algo do coração. A confissão fala de algo interno. É um reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Em Romanos 10, versículo 9, diz que se tua boca confessares o quê? A Jesus, em teu coração creres. Então, a primeira marca, a primeira evidência da verdadeira fé é confessar, é crer. E isso está falando de algo pessoal, de algo que nós não podemos julgar a princípio essa fé, porque ela está falando de algo que é interno. Em Atos 3,19, Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos. A palavra arrependei-vos é justamente a confissão. A palavra grega que ele usa, arrependei-vos, é a palavra metanoia, que é algo que acontece na mente. Arrependei-vos é algo que acontece aqui. E a mente fala também do mais íntimo do homem, do seu coração.
Jesus, pregando em Lucas 9:23, ele diz que um dos requisitos, então, para ser um seguidor, é negar a si mesmo. E o negar a si mesmo é sinônimo de confessar, de declarar, de reconhecer quem Cristo é. A pergunta é: quando isso aconteceu na sua vida? Quando foi o dia que você tomou a sua decisão em Cristo, que você confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se você já identifica-se como sendo um crente, um cristão, você é jovem, quando foi? Como foi isso? Você disse para alguém? Pastor, eu não disse ainda, eu nasci no meio da igreja, vamos usar essa nomenclatura, os meus pais me conduziram, eu entendo que eu sou um crente, mas ainda eu não confessei. Amados, é muito importante essa decisão, se confessar. Ele é o início da vida cristã, é declarar, se com a tua boca confessar, se você dizer, se entender primeiramente, é claro, o que é o Evangelho, quem é Deus, quem nós somos, qual a sua situação diante de Deus sem Cristo. Quando entendermos isso, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero confessar a Ele como meu Senhor e Salvador de minha vida. Isso é bíblico com toda certeza. Zaqueu disse o seguinte: eu resolvo dar metade dos meus bens. Ele abriu a boca e disse: eu resolvo. Aquilo ali foi fé. Aquele carcereiro disse: eu creio. Quando Pedro pregou no capítulo 2 de Atos, aquela grande multidão, sabe o que eles disseram diante da pregação? O que é necessário? Disseram a Pedro e os demais discípulos: o que é que eu preciso fazer? E Pedro disse o quê? Creiam, confessem a Cristo como seu Senhor e Salvador. E às vezes muitos jovens estão vivendo, passando tempo, mas ficam com medo de confessar a Cristo, porque vão ser cobrados pela igreja, vão ser cobrados por sua família, vão ser cobrados pelo pastor da igreja, e ficam vivendo aquela vida, levando uma boa, é porque eu gosto. E tenha cuidado para você, talvez não tenha sido um convertido, talvez foi só um convencido, e há uma diferença muito grande de ser um convertido e ser uma pessoa convencida. Eu estou gostando de andar com os crentes, eu estou vindo para os cultos, é muito legal, mas a parte de tomar a cruz, eu ainda acho que eu não quero essa parte. Amados, nós estamos falando de valores eternos. Não é sobre o que o meu amigo vai dizer, sobre o que o meu pai vai dizer, sobre o que alguém da igreja vai dizer, mas é como Cristo está nos vendo, como o Senhor está me vendo diante de algo que você precisa decidir, e talvez ainda não decidiu, e talvez se decidiu foi do seu jeito. Não, existe um padrão. João está apresentando uma forma, uma evidência. E qual é essa evidência? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, todo aquele que crê, todo aquele que confessar. Deixa eu ajudar mais um pouco com a palavra crer. A etimologia da palavra crer, pistel, significa confiar de todo o coração. Existe outra palavra que é próximo de crer, que não é a mesma coisa, mas nós nos confundimos, que é acreditar. Acreditar não é a mesma coisa que crer. Acreditar está falando de um tempo determinado, de um crédito que você deposita, mas esse crédito é como se fosse um namoro sem compromisso. Você já viu um namoro sem compromisso? Talvez você até esteja em algum, né? Espero que não. Pois acreditar nisso, alguém coloca um crédito, eu estou só acreditando que vai dar certo. Uma possibilidade, mas crer não. Crer é diferente de acreditar. Crer é você confiar plenamente. É uma entrega total, não com um tempo determinado. Acreditar quer sugar da pessoa. Crer não. Crer você quer doar-se. Então a palavra, a etimologia significa justamente isso. Crer que Jesus é o Cristo é
confiar plenamente nele como seu Senhor e Salvador, que é aquele que é capaz de nos libertar das garras do inferno, da condenação eterna e nos transportar para o reino do seu amor. Essa é a primeira evidência. Nicodemos parece que estava com esse problema. Um homem altamente religioso, conhecedor das Escrituras, um judeu, escute bem isso, um judeu, conhecedor da lei do Antigo Testamento, procurava Jesus, ele estava com uma dúvida enorme, e provavelmente Nicodemos confessou a Cristo. Você lembra quando o Senhor morreu e ele pegou o corpo juntamente com José da Arimateia? Ali era uma forma de declarar a sua fé, como quem estava se identificando com aquele que havia morrido, Cristo. E ele estava com esse problema. Senhor, eu quero entender mais. Tu és mestre em Israel, tu entendes estas coisas. O que foi que o Senhor lhe disse? É preciso nascer de novo. Então significa dizer que conhecer parte das Escrituras, parte do Evangelho, não é tudo, é preciso uma entrega total. É preciso nascer de novo. E é justamente isso que João está falando, que aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. A segunda evidência que nós vamos ver, conforme ainda o livro de João, ainda a respeito da fé genuína, está lá no capítulo 2, versículo 29. Vamos ler? Agora voltando um pouco a 1 João, capítulo 2, versículo 29. A primeira evidência é a confissão. É preciso confessar, é preciso declarar, é preciso dizer: eu quero Ele como meu Senhor e Salvador da minha vida. Quando foi que você confessou? Eu espero que tenha esse dia, e talvez se não chegou esse dia, pode ser até hoje esse dia da sua confissão e declarar a sua fé. E a segunda evidência, ela é uma evidência que é perceptível. A primeira confissão é algo interno, agora a segunda ela é algo que é perceptível, é algo visível. 1 João 2:29. Vamos fazer a leitura, por favor? 1 João 2, versículo 29 diz assim: se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça, a prática da justiça, uma vez que você confessou a Cristo, evidenciando assim a sua fé genuína, o segundo passo é a mudança de vida, é a prática da justiça, é mostrar que de fato nasceu de novo. Está falando de uma mudança total na sua vida. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, e diz que as coisas antigas, as coisas velhas, elas já passaram. Essa mudança é um processo na vida cristã. Na confissão, Cristo nos tira da lama. Quando você confessa a Cristo, Ele tira você da lama. E na prática da justiça, Cristo tira a lama de você. Na confissão, eu creio que Ele é meu Senhor, meu Salvador, Ele tira você da lama. E agora na mudança de vida, o Senhor Jesus está tirando a lama de cima de nós. Então é um processo de santificação. Fala de deixar para trás as bagagens desse mundo. Na confissão você abandonou este mundo. E agora você vai lutar então para perseverar, mostrando, evidenciando assim a sua fé com a mudança de vida. E essa mudança de vida fala de deixar algumas coisas para trás, algumas manias, algumas atitudes, a forma de falar, o mundo, o egoísmo. Tiago 4, versículo 4 diz que aquele que quer ser amigo do mundo, ele constitui-se o quê? Inimigo de Deus. E João, ele diz isso em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo é um dos inimigos da vida cristã. Nós tomamos a decisão, confessamos a Cristo, é vida boa agora? Não, não é. É a luta contra nós, contra o mundo, contra o próprio Satanás, que João também nos adverte contra isso. Jovens, vocês são fortes, porque tem
o maligno. Essa nova vida é um sinônimo de um bom procedimento. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Essa mudança está falando justamente dos frutos, é a parte visível. O versículo que está aqui estampado diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que o quê? Vejam. Para que vejam. Isso significa dizer que é a parte visível, é a parte que as pessoas vão ver em você essa mudança de vida. Assim vejam, percebam, que seja algo notável essa mudança de vida, para que glorifique a vosso Pai através da vossa vida. Então essa mudança, ela é a parte visível da vida cristã. Essa novidade de vida, amados, como eu falei, ela é algo perceptível. Alguns jovens fazem a sua decisão em Cristo, mas não deixam de falar o palavrão. Alguns jovens fazem a sua decisão em Cristo, entre aspas, mas continuam com suas roupas imorais. A nova vida é preciso mudança, não de um dia para o outro. Não estamos falando de perfeição, estamos falando de maturidade. Quando eu fiz a minha decisão em Cristo, eu era capoeirista, e uma das coisas que eu mais lutei foi para sair deste mundo. E não foi fácil, não. Não foi fácil deixar as músicas. Na época eram aquelas fitas que a gente rodava com a caneta. Quem acompanhou essa época? Levanta sua mão. Vixe, tem uns velhos aqui. Rodava e colocava as músicas lá de capoeira, de Edson Gomes. Vocês não sabem quem é, né? Foi difícil, não foi fácil. Não foi fácil. Mas um dia eu passei uma vergonha imensa com a minha mãe. Ela disse: você disse que era crente, olha só, que crente é esse? Eu não é, mas ela cobrou, porque o mundo sabe o que é ser cristão também, entre aspas. Que crente é esse? Que continuou com a mesma vida, fez a decisão, mas continuou no mesmo lugar. Isso não é cristianismo. Então eu tomei a decisão com forças em Cristo pela graça dele. E literalmente eu apartei aquelas fitas com um facão. Literalmente, eu quebrei mesmo. Porque eu sabia que eu ia suportar e eu ia escutar de novo. Então eu partei com um facão. As minhas cordas de capoeira, eu cortei também elas. A minha calça branca e outras estampadas, eu passei a tesoura também. Porque eu sei que o pecador ia voltar para lá. Então abandonei. Senhor, me ajude. O cabelo era aqui. Os irmãos da igreja aqui, já postei uma foto. Era aqui o cabelo. Horrível. Eu achava bonito. Cortei também. Enorme o cabelo. Agora está faltando. Está fazendo falta agora. Mas tudo isso para dizer que a vida cristã não é somente confessar, não é essa evidência interna, mas a evidência externa. Se confessar, ele vai brotar, ele vai ser evidenciado pelo nosso modo de falar, pelo nosso modo de agir. A mudança de vida, do vestir-se, requer luta, exige uma guerra contra o pecado. João também fala sobre essa guerra. 1 João 5,4 diz: porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Se é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé genuína, ela vence o mundo. Eu quero lhe dizer, se depois de pecar você fica bem, significa dizer que você está muito ruim. Mas depois de você pecar, se você sentir um destroço dentro de você, eu fiz isso contra Deus, significa dizer que você está vivo. Mas se você estiver vivendo no pecado e achando que está tudo bem, significa dizer que você está, me perdoe a palavra, mas aqui no Ceará é como dizer isso, você está lascado. Se você está em pecado e está achando que está tudo bem, está ruim. Mas se você pecou e você sente aquela guerra, estou lutando contra isso, significa dizer que está vivo, tem
tem ali a fé, ainda lutando contra o pecado, é uma luta grande. Pedro lutou contra isso. Ele cortou até a orelha de uma pessoa para defender, mas depois se arrependeu. Ele negou até a Cristo, mas ele arrependeu-se e confessou assim o seu pecado. João fala sobre isso também. Se confessarmos os nossos, Ele é para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a segunda evidência de um jovem cristão, a mudança de vida conforme o filtro aqui do livro de João. A terceira e última, conforme aqui o livro de João, a evidência de que a fé germina em nós, está lá no capítulo 2, versículo 3. 1 João 2 e 3. Vamos ler juntos em nossa força e assim concluímos o nosso estudo. Amém? 1 João 2, versículo 3. 1 João, capítulo 2, versículo 3. 1 João 2 e 3. Vamos ler juntos? Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Sim, a terceira evidência, conforme o livro de João, além de confessar a mudança de vida da prática da justiça, é a permanência. A permanência na palavra de Deus, sendo guiado pela palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de vida e conduta. Nós já sabemos disso. Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Todo cristão verdadeiro, ele não é guiado pelo seu coração, ele não é guiado pelo que ele vê por aí afora, mas ele é guiado pela palavra de Deus. O Senhor prometeu em João 14, 15 e 16 que mandaria outro Consolador, e ele nos guiará a toda a verdade. Então, todo aquele que confessou a Cristo como Senhor, ele tem o Espírito Santo habitando em você. E ele vai ser guiado pela palavra de Deus, através do Espírito que habita nele. Todo cristão verdadeiro, ele é guiado pela palavra do nosso Deus. E é através da palavra que nós conhecemos melhor a Deus. É através das Escrituras que nós vamos ver o que Deus quer de mim, qual a vontade de Deus para a minha vida. Essa área que eu estou tendo dificuldade, eu preciso ser guiado pela palavra de Deus. Peça ajuda ao seu pastor, peça ajuda ao seu conselheiro na mocidade, se você tem alguma dificuldade. João 8,31, Jesus disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, permanecer na palavra de Deus é uma evidência de que és verdadeiramente um discípulo. Eu já estive pastoreando algumas igrejas. Algumas, juntamente com outros pastores, como foi o caso de Gereçati 1, eu estive lá com o pastor Mauro Costa, trabalhando ao lado dele. Eu estive também em Pacajus, plantando uma igreja lá em Pacajus. Estive também em Jijoca, juntamente com o pastor Wellington, trabalhando uma época ali. E agora estive servindo no Marco também por 2 vezes, uma vez 2 anos e meio, outra vez mais 2 anos e meio. E agora servindo a igreja aqui em Vila Paraguai como pastor há quase 2 anos. Eu quero lhe dizer que eu tenho visto muitos jovens fazer decisão. Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. E tenho acompanhado de perto como alguns ficam no meio do caminho. Abandonam a cruz e na realidade nunca carregaram. Culpam a mocidade, acham culpa do pastor, da igreja, dos seus conselheiros, abandonam a fé. Porém, a permanência, a resistência, é uma evidência de que verdadeiramente somos discípulos. Jesus disse isso aos judeus que haviam crido nele, aos judeus que haviam crido: se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus
permanecer na palavra é uma característica perceptível, uma evidência de que você é um salvo em Cristo. A Bíblia, ela é como um maestro que nos guia o tom e a altura que devemos viver. Ela é a nossa bússola quando estamos perdidos. Ela é luz nesse mundo de escuridade. A Bíblia é a verdade nesse mundo de mentiras. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como está a sua fé? Você já fez a sua decisão em Cristo? Quando foi e como foi? Se você não lembra o dia, mas lembra o que fez, amém por isso. Se talvez você está vivendo uma vida de engano, talvez seja o dia de você fazer uma decisão verdadeira, de entregar a sua vida a Cristo e tomar a decisão. Eu quero ser um crente no Senhor Jesus Cristo, eu quero entregar a minha vida a Ele, eu quero reconhecê-lo como Senhorio de Cristo, aquele que vai guiar a minha vida e meu Salvador. Alguns anos atrás eu vi uma matéria muito triste de um jovem nos Estados Unidos que estava aparentemente vestido como um terrorista. Ele foi abordado pela polícia americana e a polícia disse: não se mexa. Todo nele parecia um terrorista. O seu jeito de andar, as suas roupas, a sua mochila, precisava se identificar. E a polícia americana apontou as armas para ele. Eu não lembro o ano disso, mas aquele jovem, ele não respeitou, mas tudo nele evidenciava parecer um terrorista. E a polícia americana não hesitou, atirou, porque ele fez alguns movimentos que parecia que ele ia fazer alguma coisa. E ele morreu. Foi morto, fuzilado, porque a sua vida evidenciava o que ele não era. Tem muito cristão correndo risco de vida, vivendo uma vida que não é a sua, tendo uma identidade que não é a sua. Você já é um cristão? Foi viva como tal. Você é um crente já? Você já fez a sua decisão? Foi viva como sendo um. Não fique brincando com a fé cristã. Não fique brincando com seus pais. Eu tenho observado que é mais fácil um que vem do mundo da bagaceira mostrar mais amor, fervor do que aqueles que vêm nascendo dentro do berço do cristianismo com seus pais. Muitos desses têm chutado o Evangelho, têm aborrecido o Evangelho. Tem sido muito mais fácil que vir da bagaceira mesmo evidenciar a fé do que aqueles que estão vindo todo dia, comendo no prato do cristianismo. O livro de João nos mostra que precisamos ser crentes genuinamente em Cristo. E as evidências, quais foram a primeira? A primeira é confissão. A segunda evidência que João nos mostra é a mudança de vida, a prática da justiça. E a terceira é a permanência, permanecer. Amém? Baixe a sua cabeça, por favor. Eu quero lhe fazer um convite. Eu quero lhe convidar. Na realidade, não sou eu que estou fazendo o convite. É a palavra de Deus, a mensagem que foi pregada é um convite à salvação. Será que hoje tem algum jovem querendo confessar a Cristo, que talvez venha se enganando a igreja, os seus familiares, e hoje quer confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Me procure depois aqui. Me procure. Vai ser um prazer ouvir essas palavras de você. Será que tem algum jovem que está entendendo o Evangelho, que é um pecador perdido e a graça de Deus pode lhe salvar e resgatar deste mundo? Eu quero também falar com você que talvez esteja vivendo uma vida com um pé na igreja e um pé no mundo. Decida-se. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou é de amar a um e aborrecer ao outro. Se decida. E você talvez seja um crente no Senhor Jesus Cristo, mas tem zombado de Deus,
Não se consegue ver nada em sua vida que um cristão. Arrepende-se. Reconcilia com o Senhor. Ó Pai amado, quero orar nesse momento, Deus. Humildemente, reconhecendo, ó Pai, que precisamos mudar em muitas coisas. Em nossas palavras, em nossas vestes, nossas atitudes. O mundo está aí com sua vitrine, tentando nos derrubar. Nos ajuda, ó Pai, nos dá sabedoria, como crentes, como jovens, a viver uma vida piedosa diante do Senhor. Todos os recursos necessários para praticarmos a justiça, o Senhor já nos ofereceu na cruz. Já temos, o que é necessário nós já temos. Então nos ajuda a nos agarrarmos às verdades eternas e vivermos para a tua glória, para o teu louvor. Assim eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Obrigado, que Deus abençoe, que a sua palavra possa ter falado ricamente aos nossos corações. Tá bem? Se tem algum jovem que gostaria de fazer a sua decisão em Cristo e confessar Cristo como Senhor, me procure ainda hoje, tá bem? Obrigado.